E aí, pessoal, tudo bom? Tudo massa? Tudo certo com vocês? O nosso assunto de hoje será Idade Média. Vamos nessa? Vamos falar sobre o período medieval? Vamos nessa? Então vem com o cara! Pessoal, escutem bem. A Idade Média, ela teve início no ano de 476 depois de Cristo. Lembram, pessoal, o que foi que aconteceu naquele ano? O último imperador de Roma, chamado de Rômulo Augusto, ele acabou abdicando o trono. E ao renunciar o trono de Roma, a gente diz que o Império Romano ele sucumbiu, e com o fim do Império Romano, a gente diz que se tem início a Idade Média. Para quem gosta de cronologia, coloca no caderno que a Idade Média ela começa em 476 e ela vai terminar em 1453. Ou seja, a Idade Média teve início no século V e ela vai terminar no século XV. E a Idade Média, coloquem no caderno, por favor, ela é dividida em duas fases. E a primeira fase da Idade Média, a gente chama de Alta Idade Média. E a Alta Idade Média, ela marca o apogeu do sistema feudal. Repetindo, anota no caderno, a Idade Média, ela teve início no século V, ela terminou no século XV, e esses 10 séculos de Idade Média, eles são divididos em duas fases. A primeira fase, a Alta Idade Média, que são os 5 primeiros séculos, tá, pessoal? A Alta Idade Média vai do século V ao século X. E a Alta Idade Média, ela marca o apogeu, o ápice, o momento áureo do sistema feudal. A segunda fase, que vai marcar a crise do feudalismo, a decadência do feudalismo, a gente chama de Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, marcando o apogeu, a Baixa Idade Média, marcando a crise do sistema feudal. E coloquem no caderno, por favor, que o que a gente chama de feudalismo nada mais foi do que o modo de produção existente na Europa Ocidental durante a Idade Média. Pessoal, entendam, tá? Prestem atenção nisso. A Idade Média é um período de tempo. Ou seja, o mundo todo viveu a Idade Média. De 476 a 1453, o mundo viveu a Idade Média. Então a Idade Média é um período de tempo, como hoje. O mundo todo vive a Idade Contemporânea, porque é um período de tempo. Mas o feudalismo não é período de tempo. O feudalismo é um modo de produção. E o modo de produção feudal, ele vai surgir onde antes existia o Império Romano. Depois que o Império Romano foi destruído, naquilo onde antes existia o Império Romano, vai surgir esse novo modo de produção, que a gente chama de modo de produção feudal. E por sinal não custa nada, coloca no caderno. Esse modo de produção, ele surge a partir do momento que a cultura romana
ela se mistura, ela se funde com a cultura bárbara. Lembram, pessoal? Com a crise do Império Romano, os bárbaros atacaram aquele império, e a partir do momento que os bárbaros invadiram o Império Romano e acabaram destruindo Roma, a partir do momento que os bárbaros invadem o Império Romano, a cultura bárbara, lembrando que os bárbaros que destruíram o Império Romano foram os bárbaros germânicos. Então, a partir do momento que os bárbaros germânicos invadem o Império Romano, a cultura bárbara, germânica, ela acaba se fundindo, ela acaba se misturando à cultura romana. E dessa fusão cultural nasce esse modo de produção, chamado de modo de produção feudal. E o modo de produção feudal, coloquem no caderno, ele possui algumas características. Então, por favor, anotem no caderno características do feudalismo. E aí coloquem, por favor, como primeira característica do feudalismo, a ruralização da sociedade. Presta atenção, presta atenção. Quando o Império Romano foi atacado pelos bárbaros, lembrem que esses ataques, eles aconteceram pelas fronteiras do Império Romano. Lembram, pessoal? As fronteiras do Império Romano, elas foram atingidas por uma pandemia de varíola, muitos soldados romanos morreram, e os bárbaros começaram a atacar o Império Romano pelas fronteiras. A população romana, desesperada, essa população ela fugiu para longe das fronteiras. Ou seja, a população romana ela se interiorizou, ela se ruralizou. E lá na zona rural do Império Romano, essa população, formada por comerciantes, essa população formada por miseráveis, por sinal, só para a gente revisar. Lembram como é que a gente chama os grandes comerciantes em Roma? Os homens novos. Ótimo. E os miseráveis? A gente chama de proletários. Ótimo. Então, esses homens novos e esses proletários, com medo desses bárbaros que estavam atacando as fronteiras do Império Romano, essa população ela fugiu para o interior do Império Romano. Essa população se ruralizou. Para ser ainda mais específico, essas pessoas, esses comerciantes, esses miseráveis, com medo dos bárbaros, eles pediram proteção, eles pediram para viver nas terras dos patrícios. Lembram, pessoal? Os patrícios no Império Romano, eles eram os latifundiários. E, obviamente, esses latifúndios estavam na zona rural do Império Romano. Se a população romana ela foge para o interior, se a população romana foge para a zona rural, essa população ela vai pedir para viver nas terras dos patrícios. E aí vejam, a partir desse momento, a partir do momento que a população romana pede proteção aos patrícios, a partir desse momento a gente começa a usar uma outra nomenclatura. Os patrícios, aqueles que vão proteger a sociedade, eles passam a ser chamados de senhores feudais. Os miseráveis, os proletários, que não tinham nada a oferecer a não ser o seu trabalho, esses miseráveis a gente vai chamar de servos. E os servos, como eles não ofereceram nada para os patrícios,
como os servos são aqueles que não ofereceram nada para um senhor feudal, esses servos, esses antigos proletários, que eu também posso chamar de colonos, esses antigos colonos, esses antigos proletários, por não terem dado nada ao patrício, ao senhor feudal, esses servos eles não podiam sair de dentro da terra. Por sinal, essa terra, esse latifúndio, que no Império Romano a gente chamava de vila, a partir do momento que essa vila serve de refúgio para essa população que está com medo dos bárbaros, essa vila, esse latifúndio, ele passa a ser chamado de feudo. Então, os antigos patrícios, aqueles que vão proteger a sociedade, são os senhores feudais. O latifúndio dos patrícios, que a gente chamava de vilas, agora a gente chama de feudos. Os proletários, os colonos, que não tinham nada para oferecer aos patrícios que não fosse o seu trabalho, eles se tornaram servos e, por não terem dado nada aos senhores feudais, os servos não podiam sair do feudo, não podiam sair da terra. Pessoal, isso é o que a gente chama de lei do colonato. Anota no caderno. A lei do colonato era a lei que proibia, lei essa que, por sinal, era consuetudinária, era um acordo informal, era um acordo feito através da oralidade. Esse acordo ele não era escrito, ele não era formal, ok? Então a lei do colonato é um acordo estabelecido entre o senhor feudal e o servo, e pela lei do colonato, o servo ele não pode sair do feudo. Os homens novos, os comerciantes, pessoas de posses, pessoas de grana, eles ofereceram a sua fortuna para que os patrícios protegessem eles, os homens novos. Traduzindo, para viver dentro do feudo, para viver dentro da terra, os homens novos eles pagaram. Esse pagamento a gente chama de precarium. O precarium é o pagamento que se faz para entrar no feudo. Esses homens novos, por terem pago para entrar nos feudos, esses homens novos eles vão se tornar vilões. Os proletários não pagaram nada e se tornaram servos. Os homens novos pagaram para entrar na terra. É o precário. E pessoal, por terem pago, esses homens novos se tornaram vilões. Mas prestem atenção. Entrando no feudo, eu sou um senhor feudal, eu sou um antigo patrício, você está me pedindo proteção. Se você entra na minha terra, pagando ou não, você vai trabalhar para mim. Então, dentro do feudo, tanto os servos quanto os vilões trabalhavam para o senhor feudal, com uma única diferença. O servo ele não podia sair do feudo, o vilão ele podia sair do feudo. Portanto, os servos, coloquem no caderno, eram trabalhadores, eram camponeses presos à terra, enquanto que os vilões, na Idade Média, eram trabalhadores livres. Eles podiam sair do feudo na hora que eles quisessem. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então, só para a gente amarrar. Na Idade Média, os antigos patrícios a gente chama de senhores feudais, são aqueles que vão proteger a sociedade.
Os antigos proletários, que eu posso chamar também de colonos, eles vão se tornar servos. Os antigos comerciantes vão se tornar vilões. E o latifúndio, que antes a gente chamava de vila, isso no Império Romano, na Idade Média a gente chama esse latifúndio de feudo. Entendido isso, pessoal? Então, dentro desse feudo, existia o senhor feudal, que era o dono da terra, era aquele que jurava proteger todas as pessoas que viviam dentro do seu latifúndio. Então, dentro de um feudo existia um senhor feudal, e dentro do feudo existiam os trabalhadores. E esses trabalhadores poderiam ser servos ou vilões. Os servos são os trabalhadores que não podem sair da terra, que não podem sair do feudo. Já os vilões, eles tinham a liberdade de sair do feudo na hora que eles quisessem. De boa? Entendido isso? Então vamos lá. Primeira característica do feudalismo: a ruralização da sociedade. A ruralização da sociedade, por sua vez, deu origem aos senhores feudais, deu origem aos servos, deu origem aos vilões. Segunda característica do feudalismo: economia de subsistência. Traduzindo, dentro de um feudo, os empregados, os servos, os vilões, eles só produziam aquilo o que o feudo necessitava para se manter. Se o feudo só precisa de 10 quilos de feijão para se manter, os trabalhadores só vão produzir 10 quilos de feijão. Traduzindo, dentro de um feudo, nada sobrava. A economia era de subsistência. Tudo era produzido para o consumo próprio do feudo. Nada sobrava. Não existia nada em excesso. E, pessoal, prestem atenção. Se os feudos não produziam nada em excesso, consequentemente, os feudos eles não tinham nada para vender. Entende o que eu estou dizendo? Se eu preciso de 10 quilos de feijão para me manter, eu não posso vender o meu feijão. Porque se eu vender o meu feijão, eu não vou ter como garantir a minha sobrevivência. Então, se os feudos não produziam nada em excesso, consequentemente, os feudos eles não tinham nada para vender. Isso é o que a gente chama de economia acomercial. A economia feudal, ela era uma economia de subsistência, ou seja, os feudos não produziam nada em excesso. A economia feudal, por ser de subsistência, ela era acomercial. Traduzindo, não existia comércio entre os feudos. E se não existe comércio, consequentemente, não existe a circulação de moeda. Isso é o que a gente chama de economia amonetária. Lembrem que o a, quando antecede um termo, dá ideia de negação. Então, a economia feudal, ela era de subsistência, acomercial, ou seja, sem comércio, e amonetária, ou seja, sem circulação de moeda. Entendido isso, pessoal? Próxima característica do feudalismo: descentralização política. Pessoal, para tu entender isso de forma muito fácil, coloca no teu caderno, por favor. Não custa nada. Depois que Rômulo Augusto
Lembrando que Rômulo Augusto foi o último imperador romano. Depois que Rômulo Augusto ele renunciou, o que era o Império Romano foi dividido em vários reinos. O antigo Império Romano, depois do seu fim, ele foi dividido em vários reinos. Esses reinos são chamados de reinos bárbaros ou reinos feudais. Tanto faz. Com o fim do Império Romano, a Europa foi dividida em vários reinos. Reinos bárbaros, reinos feudais. E em cada reino desse existia, obviamente, um rei. Sendo que o rei, ele não governava o seu país. Porque vejam, como a população romana, ela fugiu para a zona rural e pediu proteção para os patrícios, para os senhores feudais. Os senhores feudais, para protegerem a antiga população romana, os senhores feudais, para lutarem contra os bárbaros, eles estabeleceram entre si um pacto militar. Esse pacto era chamado de suzerania e vassalagem. A suzerania e a vassalagem, coloquem no caderno, era um pacto militar. Por esse pacto militar, o vassalo, que era um senhor feudal, em troca de um pedaço de terra, que a gente chama de benefício, então o vassalo, que era um senhor feudal, para ampliar as suas terras, para receber um pedaço de terra, que a gente chama de benefício, o vassalo ele jurava ao seu suzerano, que também era um senhor feudal, ele jurava fidelidade militar. Esse juramento de fidelidade militar a gente chama de homenagem. Então, o suzerano era o senhor feudal que entregava a posse da terra. O suzerano era aquele que entregava o benefício. O vassalo era o senhor feudal que recebia a terra, que recebia o benefício. Mas em troca dessa terra, o vassalo jurava fidelidade militar. Traduzindo, se você que está me assistindo fosse o meu vassalo, se você me jurou fidelidade militar, se o meu feudo for atacado por um bárbaro, você vai se unir a mim nessa guerra. Então vejam, a suzerania e a vassalagem foi a estratégia de defesa adotada pelos senhores feudais. A população romana pediu proteção aos patrícios, a população romana pediu proteção aos senhores feudais, e os senhores feudais, para garantirem essa proteção, os senhores feudais eles fizeram esse pacto militar, a suzerania e a vassalagem. Então entendam que todo senhor feudal, sem exceção, todo senhor feudal era suzerano e era vassalo de alguém. Então vamos lá. Eu sou um senhor feudal e eu te dei, você que está me assistindo, eu sou um senhor feudal e eu te dei um pedaço da minha terra. Logo você se torna o meu vassalo. Mas você tem um feudo também, você precisa proteger o seu feudo. Então você pegou um pedaço do seu feudo e entregou para um outro senhor feudal. Esse outro senhor feudal, portanto, é o seu vassalo. Eu sou o teu suzerano e tu é o suzerano de um outro senhor feudal. E esse outro senhor feudal, ele também vai ter seus vassalos. Entendem o que eu estou dizendo? Se eu entro em guerra,
Se o meu feudo é atacado e você é meu vassalo, você vai entrar na guerra junto comigo. Mas se você tem vassalos e você entrou em guerra, os seus vassalos vão entrar na guerra junto com você. Mas os seus vassalos possuem vassalos, porque eles também são senhores feudais, eles também precisam proteger os feudos. Então, se você entra na guerra junto comigo, os seus vassalos entram na guerra também. Os vassalos dos seus vassalos entram na guerra também. E assim sucessivamente. É por isso que a gente diz que na Idade Média, uma guerra contra um senhor feudal acabava se tornando uma guerra contra todos os senhores feudais, por conta da suzerania e da vassalagem. O que significa dizer que o exército dos senhores feudais, ele era imenso. Os senhores feudais eram as pessoas que tinham os maiores exércitos da Europa. E como o exército do senhor feudal, por conta da suzerania e da vassalagem, como o exército do senhor feudal era imenso, o rei, ele não tinha controle sobre esses senhores feudais. Porque entendam, para que um rei ele possa ter o domínio, ele possa ter o controle, para que o rei seja obedecido dentro do seu país, esse rei ele precisa ser visto como o homem mais poderoso, mais forte desse país. Mas na Idade Média não era isso que acontecia. Como os senhores feudais se uniam, e o exército dos senhores feudais se tornava o maior exército do país, o rei ele não tinha controle sobre esses senhores feudais. Na Idade Média, anotem isso no caderno, o rei ele reinava, mas ele não governava. Quem mandava e desmandava nos países europeus na Idade Média eram os senhores feudais. É por isso que a gente diz que o poder político, o poder de governo, ele estava descentralizado, ele estava dividido entre os senhores feudais. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Próxima característica do feudalismo: o teocentrismo. Teo significa Deus. Centrismo, centro. Pessoal, se eu digo que o feudalismo ele era teocêntrico, isso significa dizer que na Idade Média a população europeia ela acreditava que tudo o que acontecia em suas vidas era fruto da vontade de Deus. Uma cultura ela é teocêntrica quando as pessoas acreditam que tudo que acontece ao longo da sua trajetória humana é fruto da vontade de Deus. Ou seja, na Idade Média, a sociedade europeia ela era manipulada pela Igreja Católica. A Igreja Católica, pessoal, isso não é nenhuma crítica, tá? Não estou fazendo aqui juízo de valor. Estou apenas dizendo o que aconteceu. Na Idade Média, como os servos, como os vilões passavam o dia inteiro trabalhando, e como os senhores feudais passavam o dia inteiro treinando para a guerra, para proteger o feudo, entendam que a sociedade europeia na Idade Média, ela era uma sociedade analfabeta. As únicas pessoas que tinham tempo para estudar, as únicas pessoas que tinham tempo para se intelectualizar na Idade Média eram os sacerdotes católicos. Então, se a sociedade europeia ela era analfabeta, mas essa sociedade todo domingo frequentava as missas, é óbvio que essas pessoas elas acabavam reproduzindo tudo aquilo o que o padre falava na hora da pregação.
Inclusive, vejam, as missas medievais, elas duravam em média 4 horas. Daí o nome, ladainhas. Porque os padres precisavam de todo esse tempo, obviamente, para exercer um monopólio intelectual, para que os sacerdotes, para que os padres pudessem usar todo esse tempo para manipular intelectualmente a sociedade europeia. Logo, as pessoas reproduziam o que elas escutavam da igreja. E até hoje, né, pessoal? Para um sacerdote, para uma igreja, tudo o que acontece é fruto da vontade de Deus. Quando uma sociedade acredita nisso, que tudo o que acontece é fruto da vontade de Deus, a gente diz que essa sociedade, ela é uma sociedade teocêntrica. Inclusive, coloquem no caderno que esse teocentrismo fez com que a sociedade europeia medieval se tornasse uma sociedade estamental. O teocentrismo, essa cultura teocêntrica, essa manipulação exercida pela Igreja Católica, fez com que a sociedade europeia, na Idade Média, se tornasse uma sociedade estamental. Pessoal, uma sociedade estamental é toda e qualquer sociedade que é organizada pelo nascimento. Traduzindo, a Igreja Católica dizia na Idade Média que Deus escolheu alguns homens para rezar. É o clero, que a gente pode chamar também de primeiro estado. Anotem isso, tá, pessoal? Na Idade Média, a Igreja Católica dizia que Deus escolheu alguns homens para rezar. É o clero, que eu posso chamar também de primeiro estado. A Igreja dizia que Deus escolheu outros homens para lutar. São os senhores feudais, que eu posso chamar também de nobreza, ou segundo estado. O primeiro estado são os sacerdotes, o primeiro estado é o clero, o segundo estado são os senhores feudais, o segundo estado é a nobreza. Mas a igreja dizia que Deus, ele também escolheu homens para trabalhar. São os servos, são os vilões, que a gente pode chamar de terceiro estado. Entendido isso, meus amigos? Entendido mesmo? Então, voltando à fita. A Idade Média, ela é dividida em duas fases, em dois momentos. A Idade Média é dividida em Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média marca o apogeu do feudalismo, a Baixa Idade Média marca a crise do feudalismo. E o feudalismo, por sua vez, é o modo de produção existente na Europa durante a Idade Média. Então vejam, quando a gente fala sobre as características do feudalismo, obviamente nós estamos falando sobre a Alta Idade Média. É o momento em que o sistema feudal ele assumiu e consolidou as suas características. Mas agora a gente precisa entender como o modo de produção feudal, como o feudalismo entrou em crise. Ou seja, a partir de agora, a gente fala sobre a Baixa Idade Média, que vai durar mais ou menos 500 anos também. A Alta Idade Média teve início no século V e terminou no século X. A Baixa Idade Média, a crise do feudalismo, teve início no século X e vai terminar e vai findar no século XV. E pessoal, coloquem no caderno, por favor, que o sistema feudal entrou em crise, entrou em decadência devido a 3 causas.
A primeira causa foi a explosão demográfica. Pessoal, lembrem que quando a gente fala de explosão demográfica, a gente fala de um grande crescimento populacional. Explosão demográfica é crescimento populacional desordenado. E essa explosão demográfica, coloque no caderno, aconteceu no século X, lá na Europa. No século X, a população europeia ela explodiu. Ela cresceu de forma desordenada. E aí vejam, se a população europeia cresceu de forma desordenada no século X, entendam que, obviamente, os feudos, eles precisaram produzir mais comida. Se a população europeia ela cresce de forma desordenada, entendam que os trabalhadores, entendam que os servos, que os vilões, eles tinham que produzir mais comida para manter o feudo. E aí, para produzir mais alimento, os trabalhadores, eles vão inventar um instrumento agrícola, uma ferramenta agrícola, chamada de charrua. E a charrua, que é essa ferramenta, é esse instrumento que vocês estão vendo aí, a charrua, coloquem no caderno, é um arado de metal. Pessoal, arado é essa lâmina que vocês estão vendo aí, ó. A charrua, ela era acoplada no lombo dos animais, principalmente no lombo do boi. Então, você acopla a charrua no lombo do boi, coloca o boi para andar, o boi ele vai andando e percebam que essa lâmina vai cortando a terra. E o servo vinha logo atrás jogando a semente. Ou seja, percebam que a charrua, ela tornou a agricultura mais rápida. Ela tornou a agricultura mais eficiente. Usando a charrua, os servos e os vilões, eles vão conseguir produzir mais alimento. Mas aí prestem atenção. Quando a gente fala de feudalismo, quem quiser, inclusive, coloca isso como mais uma característica, tá, pessoal, do sistema feudal. Quando a gente fala de feudalismo, a gente fala de ausência de inovações tecnológicas. O modo de produção feudal, ele não se utiliza de tecnologia. É por isso que a gente diz que na Idade Média a ciência ficou atrofiada. Porque o sistema feudal, ele não fomenta, ele não incentiva o uso de tecnologia. Tudo na Idade Média, tudo dentro do feudo era muito rudimentar. Mas vejam, se os trabalhadores agora, eles começam a inventar novas ferramentas agrícolas, se os trabalhadores agora, eles começam a desenvolver novas tecnologias agrícolas, percebam que o sistema feudal, ele começa a perder a sua identidade. O sistema feudal, ele é marcado pela ausência de inovações tecnológicas. Mas se agora, a partir do século X, por conta dessa explosão demográfica, os servos, os vilões, eles começam a inventar instrumentos agrícolas, percebam que na Baixa Idade Média vai haver uma retomada de inovações tecnológicas. Logo, as inovações tecnológicas, elas descaracterizam o sistema feudal. Elas fazem com que o sistema feudal comece a perder a sua identidade. Entendido isso, pessoal? Segunda causa para a crise do feudalismo. E normalmente essa é a causa que mais aparece em provas de vestibular, tá, pessoal? Quando a gente fala de crise do feudalismo, normalmente a gente fala dessa causa.
chamada de cruzadas. E as cruzadas, coloquem no caderno, foram 8 guerras envolvendo cristãos e muçulmanos. As cruzadas foram 8 confrontos entre cristãos e muçulmanos. É por isso que a gente diz que as cruzadas foram guerras santas. Foram guerras religiosas. Cristãos contra muçulmanos. Se bem que deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Quando eu digo que foram 8 cruzadas, é porque a Igreja Católica, ela só reconhece 8 ataques contra os muçulmanos na Idade Média. Mas na realidade mesmo, ao todo foram 10. É claro que a título de prova, a gente fica com os dados oficiais. Oficialmente foram 8, mas na realidade foram 10. E pessoal, por 10 vezes, para quem gosta de datas, coloca no caderno que as cruzadas, elas duraram 200 anos, elas tiveram início no século XI e elas terminaram no século XIII. E ao longo desses 200 anos, por 8 vezes, oficialmente falando, a Igreja Católica pediu que os cristãos atacassem os muçulmanos. E o objetivo das cruzadas, o objetivo desses ataques, coloquem no caderno, era expulsar os muçulmanos da cidade de Jerusalém. Pessoal, a cidade de Jerusalém, ela é tida como uma cidade santa, ela é tida como uma cidade sagrada para as 3 grandes religiões, tá? A cidade de Jerusalém, ela é considerada uma cidade sagrada para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. Mas, obviamente, eu vou direcionar o nosso conteúdo, até para que a gente possa otimizar o nosso tempo. Pessoal, para os cristãos, a cidade de Jerusalém, que na época estava sob o domínio muçulmano, a cidade de Jerusalém, para os cristãos, ela é sagrada, ela é santa, porque lá em Jerusalém está o Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro, quem quiser coloca no caderno, é o túmulo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo, ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então esse túmulo de Cristo, que fica em Jerusalém, a gente chama de Santo Sepulcro. Então o Papa da época, chamado de Urbano II, ele pediu que os cristãos se unissem, fossem até Jerusalém e expulsassem de Jerusalém os muçulmanos. Inclusive o Papa se referia na época aos muçulmanos como infiéis. E aí por 8 vezes, atendendo ao pedido da Igreja Católica, por 8 vezes, os cristãos atacaram os muçulmanos. Mas aí é que tá, coloquem no caderno. Mesmo atacando os muçulmanos por 200 anos, mesmo atacando os muçulmanos por 8 vezes, os cristãos não conseguiram expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Logo, a gente diz que as cruzadas elas fracassaram, porque as cruzadas não conseguiram libertar a cidade de Jerusalém. Para ser bem específico, tá, pessoal? Não custa nada, coloca como observaçãozinha. No primeiro ataque, na primeira cruzada, os cristãos até que conseguiram expulsar os muçulmanos. Mas rapidamente os muçulmanos reconquistaram Jerusalém. Beleza? Então, das 8, até para não ser injusto, das 8 cruzadas, a primeira cruzada conseguiu expulsar momentaneamente
os muçulmanos de Jerusalém. Entendido isso? Então as cruzadas elas fracassaram, porque no final de tudo, a cidade de Jerusalém continuou sob o domínio muçulmano. Mas aí é que tá, coloquem no caderno. Mesmo não conseguindo libertar a cidade de Jerusalém, os cristãos, eles conseguiram expulsar os muçulmanos do mar Mediterrâneo. Na época, os muçulmanos não só controlavam Jerusalém, como eles controlavam também todo o mar Mediterrâneo. Os cristãos não conseguiram libertar Jerusalém, mas o mar Mediterrâneo sim. O mar Mediterrâneo ele foi reaberto aos cristãos. Para ser bem específico, não custa nada, anota no caderno, até porque aqui a gente peca pelo excesso. É melhor tu ir fazer uma prova sabendo de mais do que sabendo de menos. Então coloca no caderno que os muçulmanos foram expulsos do mar Mediterrâneo na Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada, ela consegue reabrir o mar Mediterrâneo. E aí vejam, depois que os muçulmanos foram expulsos do mar Mediterrâneo, os italianos, até pela localização geográfica da Itália, né, pessoal? Lembrem que a Itália, ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. Então, depois que os muçulmanos foram expulsos do mar Mediterrâneo, os italianos, eles começaram a navegar pelo Mediterrâneo, e navegando pelo Mediterrâneo, os italianos foram até o Egito e foram até a Turquia. A Turquia, na época, era chamada de Império Bizantino. Então, depois que o mar Mediterrâneo foi reaberto, os italianos, eles conseguiram chegar até o Egito e eles também chegaram até a Turquia, até o Império Bizantino. Sendo que aí é que tá, anota por favor, tanto o Egito quanto a Turquia, o Império Bizantino, esses dois países, eles eram consumidores de especiarias. E as especiarias, coloquem no caderno, eram produtos exóticos. Produtos esses que eram fabricados no Extremo Oriente. Para ser mais específico, as especiarias eram produtos fabricados na China e na Índia. Por exemplo, era tecido de seda, era canela, era cravo da Índia, era noz moscada, era açúcar. Então, quando os italianos chegaram ao Egito e chegaram ao Império Bizantino, os italianos eles se depararam. Eles conheceram essas especiarias. E, obviamente, os italianos, tendo acesso às especiarias, os italianos eles vão levar essas especiarias para a Europa, principalmente o açúcar, e lá na Europa, os italianos eles vão começar a vender essas especiarias. Ou seja, percebam, as cruzadas não libertaram a cidade de Jerusalém. As cruzadas fracassaram. Mas as cruzadas, ao reabrirem o mar Mediterrâneo, as cruzadas elas reativaram o comércio dentro da Europa. Lembram quando eu falei de feudalismo? A economia feudal ela era uma economia de subsistência. Ou seja, não existia comércio entre os feudos. Mas agora os italianos, para ser mais específico, no século XIII, os italianos estão levando para a Europa especiarias para vender. Ou seja, a Quarta Cruzada, ela permitiu o renascimento comercial europeu. E pessoal, essas especiarias, coloquem no caderno, elas eram vendidas em feiras. E essas feiras, que eram montadas pelos italianos, essas feiras elas ficavam nas
cidades. Então, os italianos iam até o Egito, iam até o Império Bizantino, pegavam as especiarias, levavam para a Europa, e os italianos vendiam essas especiarias em feiras. Feiras essas que eram montadas dentro das cidades. Cidades essas que na época, que na Idade Média, eram chamadas de burgos. Logo, esses vendedores de especiarias, eles serão chamados de burgueses. Mas, pessoal, prestem atenção. Lembrem que quando o Império Romano ele começou a ser atacado pelos bárbaros, a população romana ela fugiu para o interior. Lembram disso? Primeira característica do feudalismo, a ruralização da sociedade. Lembram disso? Ou seja, durante a Idade Média, as cidades europeias elas eram praticamente cidades fantasmas, porque a população, desde que os bárbaros começaram a atacar o Império Romano, a população ela fugiu para a zona rural, ela fugiu para o interior. A população europeia na Idade Média, ela ficava concentrada dentro dos latifúndios. Ou seja, as cidades elas foram abandonadas. Mas agora percebam, os italianos vendendo especiarias, e essas especiarias sendo vendidas nas cidades, percebam que as cidades europeias, elas voltaram a ter importância. Importância econômica, importância social. Isso é o que a gente chama de renascimento urbano. Portanto, vamos lá. As cruzadas fracassaram, mas elas permitiram o renascimento comercial, e o renascimento comercial, por sua vez, possibilitou o renascimento urbano. Mas, pessoal, as especiarias elas eram muito caras. Até pela distância, né, pessoal? Então, as especiarias elas eram muito caras. Logo, quem consumia essas especiarias, quem comprava essas especiarias, eram os senhores feudais. Mas para os senhores feudais comprarem essas especiarias, os senhores feudais eles precisavam de moeda. Lembram que eu disse para vocês que como não existia comércio entre os feudos, também não existia a circulação de moeda? Mas agora os senhores feudais eles precisam de moeda para comprar especiarias. E para que eles, os senhores feudais, tivessem moeda, os senhores feudais eles vão criar um novo imposto. Os trabalhadores, os servos e os vilões, que até então basicamente só produziam comida para manter o feudo, agora os trabalhadores terão que pagar um novo imposto. Imposto esse que foi criado no século XIII, chamado de censo. E o censo era um imposto pago em moeda. Traduzindo, semanalmente, os empregados tinham que produzir para o senhor feudal 10 moedas de prata ou 5 moedas de ouro. Os senhores feudais eles precisavam dessas moedas semanalmente para que eles pudessem ir até as cidades e comprar as especiarias. Ou seja, as cruzadas, reabrindo o mar Mediterrâneo, as cruzadas elas permitiram o renascimento comercial, o renascimento urbano e o renascimento monetário. Pessoal, quando a gente fala de comércio, a gente descaracteriza o feudalismo. Quando a gente fala de vida urbana, a gente descaracteriza o feudalismo também. Quando a gente fala de circulação de moeda, isso também não é uma característica do feudalismo. Da mesma forma que não faz parte do feudalismo o uso de tecnologia na produção de alimento. Portanto, vejam, a explosão demográfica, forçando o desenvolvimento tecnológico, contribui
para a crise do feudalismo, as cruzadas, provocando um renascimento comercial, urbano e monetário. As cruzadas, elas também contribuem para o fim do feudalismo. O feudalismo, percebam, está perdendo cada vez mais as suas características, as suas raízes. O sistema feudal está cada vez mais perdendo a sua identidade. E, pessoal, como última causa para a crise do feudalismo, coloquem no caderno, por favor, a tríade peste, fome e guerra. Enquanto vocês copiam, vamos relembrar. A Baixa Idade Média, ela marca a crise do feudalismo, e a crise do feudalismo se deu por 3 motivos. O primeiro motivo, explosão demográfica, que provocou um renascimento tecnológico. Segunda causa, as cruzadas. Para ser mais específico, a Quarta Cruzada, que provocou um renascimento comercial, urbano e monetário. Terceira causa, a tríade peste, fome e guerra. Tríade essa que atingiu a Europa no século XIV. Pessoal, no século XIV, coloquem no caderno, 33% da população europeia, ou seja, mais ou menos 1/3 da população europeia, foi vítima de uma pandemia chamada de peste bubônica, que também é conhecida pelo nome de peste negra. E, pessoal, só uma observaçãozinha aí, tá? Eu, particularmente, só falo o nome peste negra porque é assim que aparece em prova de vestibular. Mas percebam que toda vez que a história se refere a algo ruim, a gente utiliza, na história, o termo negro. Negro, na historiografia, o negro é sempre associado ao que não é bom. Então, definitivamente, já está na hora da gente reescrever a nossa história. Até para se fazer uma justiça social. A gente tem essa dívida com os negros. Então, se aparecer na prova peste negra, coloquem como verdadeiro. Mas, definitivamente, está na hora da gente parar de usar a nomenclatura negro como algo pejorativo. Tá? Então, a todos os negros do nosso país e do mundo inteiro, minha solidariedade, tá bom? Essa luta não é só de vocês, não. Essa luta é nossa, tá? Mas, enfim, no século XIV, 1/3 da população europeia foi vítima da peste bubônica, da peste negra. E a peste bubônica, coloquem no caderno, ela se tornou uma pandemia, ela se proliferou na Europa. Pessoal, eu acredito que todo mundo aqui sabe, mas se não sabe, anota. A peste bubônica, ela é transmitida pelo carrapato do rato. Não é pelo rato. O rato até que transmite uma doença chamada de leptospirose. Mas a peste bubônica, ela é transmitida pelo carrapato do rato. Pessoal, a peste bubônica foi uma consequência do renascimento urbano. Lembram que eu falei para vocês que no século XIII, as cidades europeias, elas renasceram, elas voltaram a ter importância, as cidades europeias se tornaram centros comerciais, onde os italianos vendiam especiarias, lembram disso? Pois bem, aquelas cidades, elas não tinham saneamento básico adequado. Não tinha coleta de lixo, não tinha rede de esgoto eficiente. Traduzindo, o renascimento urbano fez com que as cidades se tornassem focos epidêmicos.
nas cidades europeias, os ratos eles se proliferaram devido à falta de saneamento básico, devido à precária higienização da cidade. E a partir do momento que a população de ratos cresce, porque as cidades eram sujas, consequentemente, junto com o rato, os carrapatos, que transmitiram a peste bubônica. A peste bubônica, só ela, matou 1/3 da população europeia, mais ou menos 33% da população. Mas, pessoal, no século XIV, lá na Europa, se as pessoas não morressem contaminadas com a peste bubônica, as pessoas morreriam de fome. Essa fome que atingiu a Europa no século XIV foi uma fome crônica. E a fome crônica foi uma consequência, coloquem no caderno, do arroteamento. Arroteamento com 2 R's, tá, pessoal? A fome crônica foi consequência do arroteamento. E o arroteamento nada mais foi do que o desmatamento. Lembram que eu disse para vocês que no século X a população europeia explodiu? Então as matas europeias, elas foram destruídas. Parte das matas ficavam dentro dos feudos, e o que era mata dentro do feudo, a mata foi derrubada para que os servos pudessem plantar. Mas, pessoal, não é do dia para a noite. Mas se você desmata constantemente, com o passar do tempo, esse desmatamento vai provocar uma mudança climática. Inclusive é algo que o mundo está sofrendo hoje, né, pessoal? O aquecimento global, dentre outros fatores, o aquecimento global é provocado também pelo desmatamento irresponsável. É tanto que quando a gente fala hoje de crescimento das cidades, a gente diz que as cidades elas devem crescer a partir de um desenvolvimento sustentável, ou seja, procurando preservar o meio ambiente. Então, o desmatamento irresponsável, que infelizmente a gente vê com muita frequência no nosso país, principalmente na região norte, esse desmatamento irresponsável, ele provoca, com o passar do tempo, uma mudança climática. No século XIV, coloquem no caderno, depois de 400 anos de desmatamento, o clima europeu mudou. O desmatamento fez com que o clima na Europa se tornasse seco. Quente e seco. E um clima seco, ele não favorece a agricultura. Então vejam, né? É aquele ditado, o feitiço voltou-se contra o feiticeiro. As pessoas lá na Europa desmataram, derrubaram as florestas para ter mais terra para plantar, mas com o passar do tempo, esse desmatamento provocou uma mudança no clima. O clima europeu no século XIV se tornou quente, se tornou seco. E, consequentemente, esse tipo de clima prejudicou a agricultura. Você lança a semente ao solo, mas um clima seco, um clima quente, acaba fazendo com que essa semente não germine. Ou seja, o arroteamento, a longo prazo, em vez de aumentar a produção de alimento, fez com que a produção de alimento diminuísse. E se a produção de alimento diminui, consequentemente a população passa fome. Sobretudo, a população mais pobre, os servos, os vilões. Mas, pessoal, no século XIV, a população europeia ainda foi vítima de uma guerra que, por sinal, foi a guerra mais longa de toda a história da humanidade. Chamada essa guerra de Guerra dos 100 Anos. E aí, só um detalhe, tá? Essa guerra, a Guerra dos 100 Anos, na realidade, não durou 100 anos. Ela durou 116 anos. A Guerra dos 100 Anos teve início em 1337
e ela só vai terminar em 1453. Logo, definitivamente, os historiadores, eles não têm muita familiaridade com os números, né, pessoal? Tiro por mim, tá? Sem o meu celular perto, a matemática para mim se torna um grande problema, beleza? Então, a Guerra dos 100 Anos, ela foi uma guerra entre a França e a Inglaterra. Os senhores feudais da França, eles se confrontaram com os senhores feudais da Inglaterra. E essa guerra, coloquem no caderno, ela foi motivada pela disputa de uma região essa que estava localizada dentro da França, mas que na época pertencia à Inglaterra. Ficou confuso de tu entender? Pensa no Vaticano. O Vaticano está dentro da Itália, mas não pertence à Itália. O Vaticano é um país independente. Entende, pessoal? Então, na época, no século XIV, existia um território dentro da França que não pertencia à França, pertencia à Inglaterra, chamado esse território de Flandres. E foi pela disputa de Flandres que os senhores feudais franceses e ingleses travaram essa guerra. E aí vejam, se a gente somar a peste, a fome e a guerra, só a peste, só ela, matou 1/3 da população europeia. Matou 33% da população europeia. Só a peste. Mas se a gente soma peste, fome e guerra, no século XIV, 53% da população europeia morreu. É claro que esse dado é um dado estimado. Ele pode mudar de livro a livro. Mas o que eu quero que vocês saibam é que no século XIV, na virada do século XIV para o século XV, mais da metade da população europeia morreu. Sendo que aí é que está. Quando a gente fala que mais da metade da população europeia morreu, pessoal, a maior parte da população europeia era formada por trabalhadores. Para ser mais específico, a maior parte da população europeia na época era formada por servos. Cerca de 80% da população europeia era formada por servos. Então, quem mais morreu na Europa foram os servos. E aí vamos pensar o seguinte. Imaginem vocês que eu, Everaldinho Chaves, sou um senhor feudal. E eu tinha 100 servos trabalhando para mim. Isso antes da peste, da fome e da guerra. Eu tinha 100 servos. Aí veio a peste, veio a fome e veio a guerra. E essa tríade matou 53 dos meus servos. Portanto, agora eu só tenho 47. Mas, pessoal, eu estou na Idade Média. Lembrem que os senhores feudais, eles eram os homens mais poderosos da Europa. Então agora eu só tenho 47 servos, mas eu sou um senhor feudal. Logo, eu não vou aceitar jamais ter uma queda no meu padrão de vida. Logo, eu quero que os meus 47 servos produzam para mim o que antes 100 servos produziam. Se antes eu comia 10 quilos de feijão, eu quero continuar comendo 10 quilos de feijão. Se eu comia, sei lá, 50 quilos de trigo, eu quero continuar comendo 50 quilos de trigo. Entendem? Eu não aceito, eu sou um senhor feudal, na Idade Média, eu sou o homem mais poderoso. Então eu não aceito, definitivamente eu não aceito ter uma queda no meu padrão de vida. Então eu quero que os meus 47 servos produzam para mim o que antes 100 servos produziam. Traduzindo, eu quero que os meus empregados trabalhem mais. 47 servos terão que fazer o trabalho de 100. Esses servos,
esses trabalhadores serão superexplorados no século XIV. A partir do momento que os senhores feudais começam a superexplorar os servos, esses servos, obviamente, eles começam a se revoltar. Essas revoltas que explodiram no século XIV, essas revoltas de servos, essas revoltas de camponeses, essas revoltas são chamadas de jaquerris. Uma jaquerri é uma revolta de servo. E se revoltando contra os senhores feudais, os servos eles começaram a fugir dos feudos. Pessoal, lembrem que os feudos são latifúndios. Logo, os feudos estavam localizados na zona rural da Europa. Se o servo ele foge do feudo, o servo ele vai tentar reconstruir a sua vida, o servo vai tentar recomeçar a sua vida nas cidades. Cidades essas que na época eram chamadas de burgos. Logo, esses servos fugindo dos feudos e indo para as cidades. Esses servos vão se tornar burgueses. Mas lembrem que desde o início da Idade Média, pessoal, para ser bem específico, tá? Ainda no finalzinho do Império Romano, quando o Império Romano começou a ser atacado pelos bárbaros. Desde aquele momento em que a população europeia pediu proteção aos senhores feudais, desde aquele momento que os senhores feudais, que os antigos patrícios, fizeram um acordo com aqueles que não pagaram para entrar no feudo. Lembram? Por esse acordo, os servos, por não terem pago nada para entrar nos feudos, os servos, eles estavam proibidos de sair do feudo, de sair da terra. Lembram qual é o nome desse acordo? A Lei do Colonato. Então, pela Lei do Colonato, os servos eles não podiam sair da terra. Eles não podiam sair do feudo. Mas eles começaram a sair, eles começaram a fugir. Então, os servos, eles cometeram um crime. E, obviamente, os senhores feudais, utilizando a lei a seu favor, os senhores feudais eles vão se unir. Essa união de senhores feudais forma uma fronda. Uma fronda nada mais é do que uma união de senhores feudais. Lembrem que pela suzerania e vassalagem, os senhores feudais eles se uniam contra um inimigo. Esse inimigo agora são os servos, que estão cometendo um crime, que estão fugindo dos feudos. Então os senhores feudais eles vão se unir, formando frondas, e essas frondas elas vão atacar as cidades. Os senhores feudais querem que os servos voltem para os feudos. Mas aí é que tá. Os servos que se tornaram burgueses, lembrem que burguês era todo aquele que vivia em um burgo, os servos estavam decididos a não voltar para os feudos. É tanto que os burgueses, para não terem que voltar para os feudos, os burgueses, eles propuseram um acordo ao rei. Lembram, pessoal? A Europa estava dividida em reinos. E em cada reino daquele existia um rei. Mas esse rei não governava. Porque o exército do rei era menor do que o exército dos senhores feudais. Porque os senhores feudais eles se uniam. É a suzerania e vassalagem. Logo, o senhor feudal ele não tinha força para controlar os senhores feudais. E aí vejam, a burguesia sabia disso. Os servos que se tornaram burgueses, eles sabiam disso. Que dentro do país existia um rei, mas que o rei não mandava em nada, porque o exército do rei era menor do que o exército dos senhores feudais. Então a burguesia, para não ter que voltar para os feudos, a burguesia procurou o rei e propôs um acordo, propôs um pacto.
a burguesia pediu proteção ao rei. Para não ter que voltar para os feudos, os servos, que se tornaram burgueses, eles pediram proteção ao rei. Eles propuseram um acordo, um pacto ao rei. E esse pacto, esse acordo, que vai ser um acordo de proteção, eles vão pedir proteção ao rei. Esse acordo, para ser bem didático, coloquem no caderno, ele vai funcionar da seguinte forma. Os burgueses, a população que vivia nas cidades, essa população vai pagar impostos ao rei. Ou seja, a burguesia estava disposta, para não voltar para os feudos, a burguesia estava disposta a financiar o rei. Agora, a população de cada cidade vai pagar impostos ao rei. Mas, pelo acordo, o rei vai pegar essa grana que ele vai receber na forma de impostos e o rei vai contratar soldados mercenários para ele. Soldados de aluguel. A burguesia paga impostos ao rei, mas pelo acordo, o rei pega esses impostos e contrata soldados para ele. Contratando soldados, o exército do rei vai ficar maior do que o exército dos senhores feudais. E aí a situação se inverte. Se eu sou mais forte que tu, se o meu exército é mais poderoso do que o teu, tu vai ter que me obedecer. Se tu não me obedecer, tu serás punido. Então a burguesia, financiando o rei, fez com que o rei se tornasse mais forte, mais poderoso do que os senhores feudais. E o rei vai usar esse poder para proteger a burguesia. Ou seja, o rei, usando o seu exército, o rei vai proibir a nobreza de atacar a burguesia. Esse rei, que agora é o indivíduo mais poderoso do país, esse rei que concentra todos os poderes em suas mãos, esse rei a gente chama de rei absolutista. E esse país, que agora é governado por um rei absolutista, esse país, ele é chamado de Estado Nacional. Portanto, um Estado Nacional é um país governado por um rei absolutista. Portanto, no século XIV, no século XV, os países europeus começaram a se tornar Estados nacionais. Ou seja, os países europeus começaram a ser governados pelo rei. Rei esse que vai ter o seu poder graças ao financiamento dado pela burguesia. A burguesia paga impostos, mas o rei usa essa grana para contratar soldados. O rei ele se torna mais poderoso do que os nobres e o rei usa esse poder para proteger a burguesia. Esse é o acordo. Os senhores feudais eles vão atacar as cidades. Os senhores feudais querem que os burgueses voltem para os feudos. Lembrem que grande parte desses burgueses eram servos que fugiram do feudo, e isso era proibido pelo acordo informal, pelo acordo feito pelos servos e pelos senhores feudais. Os servos eles não podiam sair do feudo, os servos saíram. Os senhores feudais queriam que os servos voltassem para os feudos, mas os servos pediram proteção ao rei. Esses servos que viviam nas cidades, esses servos que se tornaram burgueses, pediram proteção ao rei. Mas para ter a proteção do rei, esses burgueses, essa população que vivia nas cidades europeias, esses burgueses eles vão pagar impostos ao rei. Portanto, a burguesia financia o rei e o rei protege a burguesia. Esse rei que concentra os poderes em suas mãos, esse rei que tem o maior exército do país,
esse rei, que é mais poderoso do que os senhores feudais, esse rei, ele se torna um rei absolutista. E a partir do momento que o rei se torna um rei absolutista, a gente diz que com isso se tem fim à Idade Média e se tem início à Idade Moderna. E pessoal, como o primeiro assunto de Idade Moderna, coloquem no caderno, por favor, o Renascimento cultural. Mas sobre o Renascimento, a gente só fala na próxima aula. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser.